Olá pessoal, sou o Leonardo Cássio. Eu sou a Thaís Parimene. E essa é a TV Cult Cultura e nós estamos no mês de novembro com um especial maravilhoso sobre economia criativa. Nós já falamos sobre o nosso blog, né? Contamos um pouco sobre o processo de criação e os profissionais envolvidos. E hoje a gente vai falar sobre outro produto da Cult Cultura. Que são as webséries que você já conhece, se não conhece, veja aqui em cima. A gente vai contar sobre o processo de criação das webséries da Cult Cultura, porque sim, nós temos webséries, galera! E como que a gente decidiu criar uma websérie? Primeiro, porque a gente já tinha o canal e toda semana a gente colocava pelo menos 2 vídeos. No mínimo. No mínimo. E pra pensar nos temas? Problema. E pra gravar? Então, às vezes, a gente gravava no dia pra publicar no dia. Então, a gente pensou, vamos fazer webséries com temas fechados pra colocar no VEDA, que é o Videos Every Day, April ou August. A gente colocou em abril a nossa primeira websérie formatada, né? Na verdade, a gente já tinha a websérie do Kung Fu, mas a que a gente pensou mesmo, vai ser, a partir de agora vamos fazer a websérie, foi a de Profissões de Economia Criativa. E a partir daí a gente viu que era uma pegada legal, né? Um formato legal, porque a gente teria temas parecidos durante o mês inteiro, então muito mais fácil pra gente gravar. E para vocês verem também, sempre regradinho, no mesmo horário, que você está percebendo que toda terça e quinta-feira a gente coloca vídeo aí, não para você. E aí, por exemplo, no mês de outubro, nós tivemos um especial sobre cultura urbana e urbanidade. E nós temos um projeto que você já viu por aí no canal, que é o do Skate Escola, que nós trabalhamos com profissionais de skate que dão aula para as crianças. E o Vanderlei Arame, ele já tinha um projeto das internets do YouTube chamado Na Garupa. Só que era diferente do que a gente propôs. Pá. Música. Dá a nota. A gente propôs. E era um projeto mesmo assim mais para skatista, né? De manobras, esse tipo de coisa. Aí o que a gente quis fazer? Falou, bom, é legal o nome, tem uma pegada bacana, vamos deixar com a nossa carinha para websérie. Então vamos contar a história de pessoas que fazem o skate que estão relacionados a ele. E aí a gente formatou, né, curtinho e lançamos a primeira temporada com 5 episódios. Então nesse caso a gente formatou uma ideia que existia para uma carinha nossa e deu super certo. Você pode perceber que, então, são 2 formatos. Um criado do zero, que são de Profissões de Economia Criativa. Na verdade, dali, E outro criado a partir de um produto que já existia, só que foi modificado, que foi o Na Garupa. Então, assim, começando pela websérie de Profissões de Economia Criativa. Como que começa uma websérie do zero? Sei não. A gente primeiro descobre uma necessidade. Qual que era a nossa necessidade? Conversar com o público jovem, que são vocês. Eu? A gente já tinha um público fiel que via os nossos vídeos sobre temas de redação do Enem. A gente falou, beleza, vamos continuar falando sobre isso, só que o que mais a gente pode falar com essa galera? Vamos falar sobre, então, profissões, porque se é uma galera que está prestando o Enem, ela provavelmente quer seguir uma profissão, quer entrar numa faculdade. E a maioria conhece o quê? Direito. Médico, né? Direito, medicina, engenharia publicidade, acabou. Então, tem outras profissões na economia criativa e a gente precisa de pessoas trabalhando na economia criativa, pessoas profissionalizadas, né? Então, a gente decidiu fazer essa primeira websérie e selecionou as pessoas com quem a gente já trabalha, que a gente já trabalhou, ou pessoas que a gente sempre via aí no circuito. Tudo fera. E fizemos entrevistas. Então, a ideia era a gente não aparecer nesse formato. Então, a gente fez estilo um documentário. Mini-docs. Mini-doc. Então, fomos atrás. A primeira coisa, ir atrás da pessoa, fazer o convite. Todo mundo aceitou, foi muita emoção. Curadoria, já começou com a curadoria. Curadoria, nome bonito. Pra ir atrás das pessoas e ficar ligando. Pessoal, curadoria é produção, porque daí é a produção que vai ficar ligando. Na verdade, toda a mesma pessoa, né? A gente liga ainda, viu, jovens? Manda WhatsApp, manda áudio. Depois que você faz a curadoria, você estabelece lá o cronograma, a gente vai fazer o objeto deste projeto, que eram os vídeos, com as entrevistas. Entra, então, primeiro o diretor e o videomaker, que vai fazer a captação das imagens. A pessoa do áudio. De sonoplastia, sonorização, que, na verdade, no nosso caso, é uma produção menor, né? A gente foi com a Malin e fez, mas
São 2 profissionais envolvidos ali entre câmera e som para ter um mínimo de qualidade. Captamos as imagens, é hora de decupar para poder fazer a edição. Então, entra o editor barra montador, que vê todo o material, organiza, conforme o briefing, publicitários adoram essa palavra. Mas antes de decupar, precisa de alguém para criar um roteiro, para pesquisar o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa pretende fazer, o que aquela pessoa está fazendo, o que o entrevistado, né, faz. Então, o entrevistador precisa ter esse repertório, precisa ter essa noção, esse conhecimento do entrevistado. Isso. Muito importante isso. Lembrando que, assim, depois a gente aborda sobre isso, mas o roteiro no formato documental, ele é um pouco diferente de um roteiro de ficção, esse tipo de coisa. Mas, né, ele entra ali e muitas vezes quem organiza é o próprio entrevistador já, com as ideias, para aí chegar então na edição barra montagem. Com o material então prontinho, já editado, aprovado tudo direitinho, a gente parte para a publicação, no nosso caso no YouTube, e para divulgação. Então, você tem aí um profissional para poder colocar no ar, colocar nas redes sociais, divulgar, trabalhar se você tiver, né, o projeto assessoria de imprensa, assessoria de comunicação. AdWords. E por aí vai, que são as estratégias para conseguir visualizações. Por enquanto, ainda não temos dinheiros, mas 2020 temos novidades, então, ó, aguardem. Agora a gente vai falar sobre a segunda proposta de websérie, o segundo formato do processo de criação de uma websérie, que é a partir de algo que já existia, que é o Nagarupa. O Léo que criou tudo isso aí, gente. Não, foi arame, a grande arame. Então, na verdade, já existe o Nagarupa, ele teve até uma quantidade, eu não me lembro a quantidade de temporadas assim, mas teve mais de 20 episódios que ele convidava os parça dele, os skatistas, brothers dele, para poder fazer manobras pelos lugares. Ele falou, bom, vamos contar histórias porque eles se relacionam com muita gente. Então, é por observação. Começou assim. Você vai numa pista com o Arame, com o Beretta, com o irmão dele que participa, eles conhecem todo mundo. E todo mundo, eles falam, esse cara é importante, essa menina é importante pro skate, esse fotógrafo. Falei, então, vamos contar a história deles. Boa. Beleza. Temporada curtinha, definimos por 5 episódios, né, para poder testar, que tem isso também. A gente faz um formatinho para poder ver se pega. E falando com o Arame, você, ao invés de só andar de skate, você entrevista as pessoas, né? A gente combina um jogo ali para você fazer as entrevistas e a gente vai organizando para poder puxar. Então, neste projeto, teve um apresentador fixo, que aparecia diferente do de profissões, né? Então, ele é o idealizador do projeto e um entrevistador. Que aí a gente se preocupou em não ficar lá 5 homens apenas convidados. Então colocamos 2 mulheres, na verdade 2 promessas jovens aí do skate, a Raika e a Luísa. E tem o John, que é um rapaz, né, que ele é deficiente, que é super legal o episódio dele. Então a gente tentou diversificar e conseguimos nessa primeira temporada. Fizemos a curadoria e aí a parte de equipe é similar ao que nós falamos da produção de economia criativa. Vai lá o diretor, videomaker, sonorização. A diferença é que o pessoal da câmera, da técnica, trabalhou mais no sentido de correr mesmo, né? De captar imagens e tal. A gente fez locações em espaços abertos, então fica aquela coisa de chuva, bastante sol, e nos vídeos a gente conta sobre isso daí. Foi uma experiência bem diferente da de profissões, porque essa tinha movimento, então tinha que usar outras câmeras, tinha que usar outros microfones, então era uma pegada mais complexa do que fazer um documentário em espaço fechado. Trabalhar com bastante barulho, né, nos ambientes externos, nas pistas, né, que é onde que nós fomos gravar. Ainda tinha isso, escolher as locações, isso é importante. De profissões, na primeira e na segunda, nós fizemos em várias locações, com a diferença de serem locais fechados, e essas eram as pistas que a gente procurava, que tinham a ver com o personagem, não era qualquer pista aleatória. Sim, geralmente era o lugar de trabalho deles. Onde eles ou começaram a carreira, onde eles vão andar, onde eles têm patrocínio, coisas desse tipo. E aí depois entra numa linha parecida com o que a gente comentou. Tem um roteiro lá para a gente poder trabalhar o fechamento disso, o editor com a montagem, e entramos na publicação. E aí, sua alegria, precisamos da sua visualização. Manda pro amiguinho.
por WhatsApp, por Facebook, pelo Insta, por onde você quiser, mas envia. Mas antes, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você receber as notificações dos novos conteúdos que a gente está fazendo para vocês. Tem muita coisa legal, gente, muitas novidades que vem por aí. Acesse o Insta também, que está sendo atualizado com tudo que está acontecendo, e confira também o blog. O blog tá lindo! Novíssimo da culticultura.com.br, com bastante coisa, inclusive com as webséries que nós acabamos de falar. É isso aí, pessoal. Fica de olho que logo vem mais. Valeu, galera! Aí, ó, isso aí tem que ir pro TikTok, ó. É na faz, será que tem essa música no... Será que tem? No TikTok? Com certeza. Deve ter.